Está aqui fazendo uma live. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente em nome de Jesus. Vou estar aqui fazendo uma oração para darmos início. Deus poderoso e santo e tremendo, em tua presença nos colocamos agora, Pai, para te pedir a graça do Senhor, a proteção, o livramento, Pai, de toda espécie de mal. Que o Senhor venha entrar em cada lar agora e dar vitória, Senhor, repreendendo todo medo, toda insegurança. Que o Senhor venha acrescentar paz, repreendendo todo um vazio nos corações, ó Pai. Que o Senhor venha dar vitória, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Vou estar aqui lendo a palavra que se encontra no Salmos 27. Que diz assim: O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e pôr-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Aleluia. Aqui o salmista Davi está dizendo, com a certeza e com a convicção, que ninguém poderia abalar ele, que ninguém poderia destruir a vida dele, porque ele confiava no Senhor. Ele tinha uma plena confiança que Deus era o socorro dele, o livramento dele. Porque os inimigos de Davi eram muito grandes, e muitas vezes os nossos inimigos também são os perseguidores, nossos acusadores que os apontam, os caluniam, que difamam, as pessoas que te tentam puxar para trás de todas as formas. E Davi, ele não foi diferente, ele passou por grande luta, por grande perseguição, por grande calúnia, difamação. Mas Davi, ele tinha uma certeza plena em Deus. Ele não temia diante da adversidade, diante do medo. E isso é o que nós não podemos deixar acontecer, é o que nós não podemos deixar acontecer conosco também. É temer. Temer os levantes, aquilo que vem para nos abalar a nossa fé, para entristecer e angustiar o nosso coração. E a palavra do Senhor fala que o medo é um grande mal que afeta a nossa alma. Se você der lugar para o medo, ele afeta a nossa alma. Ele abala a nossa estrutura, leva à depressão. O medo leva à depressão, desespero. Tem gente que fica doente por causa do medo. A angústia vem através do medo, da ansiedade, inquietação. Por quê? O medo ele consome a paz da pessoa. O medo ele tira a força da pessoa de lutar, de reagir. Mas se nós colocarmos a nossa fé em Deus, a nossa confiança, nós vamos ficar como Davi. Davi, ele não se abalava com os problemas, com as dificuldades, com a luta do dia a dia dele. Porque a palavra do Senhor fala que ele tinha muitos inimigos. E a palavra do Senhor fala que, se não me engano, em Salmo 83, ele fala que os inimigos dele eram tantos que era como a cabeça dos cabelos da sua cabeça, que não se podia contar. Mas nem assim ele desanimava, ele tinha uma fé firme, uma confiança, uma certeza que Deus era com ele e livrava ele de todos os seus inimigos. Porque quando nós estamos angustiados, a pessoa fica depressiva. Medo, porque o problema ele vem, ele surge de uma hora para outra.
é como uma tempestade, que como o tempo está bom de uma hora para outra, o tempo já fica ruim, o tempo já fecha. E assim o problema ele vem na nossa vida, ele pega nós muitas vezes de surpresa. E nessas angústias e aflição que bate, a primeira coisa que bate no nosso coração é o medo. A primeira coisa que bate no nosso coração é o desespero. Quando o problema vem, quando o problema chega. Mas se nós lançar fora o medo e reagir, nós temos que reagir. Porque a palavra do Senhor fala que se nós nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, a nossa força vai ser pequena. Se nós nos mostrarmos frouxos, se não me engano é em Provérbios 25:10, se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Se você não reagir, se você ficar cabisbaixo, chorando pelos campos da casa, você não vai ter força, a tua força vai ser pequena. Se você mostrar frouxo, se você mostrar que você está cabisbaixo ali, você não reagir. Mas se você levantar poeira, sacudir e reagir, você vence qualquer obstáculo, qualquer problema, qualquer adversidade, qualquer situação difícil. Porque a palavra do Senhor fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Nós podemos ver a luta, a angústia, as aflições que Jesus passou nessa terra, as calúnias, as difamações. As pessoas da sua própria família não acreditavam nele. Muitos ali duvidavam dele, do poder que Deus tinha dado para ele, para curar, para restaurar vidas. Muitos duvidavam dele, mas ele jamais se deixou abater por isso. Jesus ele não deixou, ele sofreu muito, ele foi caluniado, ele fez a obra do Senhor nessa terra. Ele expulsava demônio, eles falavam que ele expulsava demônio pelos príncipes dos demônios. Então, muitos ali duvidavam dele, do poder de Deus. Por quê? Porque muitos tinham inveja dele. Não conseguia sobressair como ele sobressaía. Porque aonde Jesus passava, uma grande multidão se ajuntava, porque ele curava, ele transformava a vida, ele restaurava. E por quê? Porque ele se destacava. Talvez você tenha se destacado no teu trabalho, na tua família, na tua empresa. Quando você se destaca, o diabo ele se levanta com grande fúria contra a nossa vida, porque ele usa de pessoas, talvez daquelas pessoas que nós mais amamos, ele usa para nos atingir. E é onde que bate a tristeza e a aflição e a angústia. Mas aqui a palavra do Senhor fala que Davi ele não temeu. E onde que ele fala aqui em Salmo 27 primeiro, o que que ele diz? O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, se chegaram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. E ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso confiaria. Então Davi, ele não temia. Ainda que o exército se levantasse contra ele, ele estivesse ali sozinho. Ele não temia, porque ele cria em Deus e sabia que Deus era com ele e ia dar vitória e livramento para ele. Ele não temia as adversidades. E assim nós temos que ser como Davi, não temer. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. O que Deus quer de nós? Deus quer que nós confiamos nele. Que nós depositamos a nossa confiança nele. E quando nós confiamos em Deus, o medo vai embora. A angústia vai embora, o desespero vai embora, a aflição vai embora, a depressão vai embora. O que leva nós a ficar dessa maneira, angustiado, triste e prostrado? O medo. Mas Davi aqui, olha o que Davi fala. Davi é um exemplo de vida para nós. Davi ele não temia os problemas, as adversidades do dia a dia. Porque cada dia parece que você tem que matar um leão. Cada dia é um problema diferente. E se você se deixar abater pelos problemas do dia a dia, você não vai dormir. Tem pessoas que passam a noite em claro, porque com medo. O que vai ser de mim amanhã? O que vai acontecer? Fica preocupado, coloca as coisas na cabeça e não tira.
Mas Davi, a única coisa que Davi não tirava da cabeça dele e do coração era o Senhor. Porque ele confiava, ele colocava os problemas dele na mão do Senhor e descansava. E quando nós colocamos os nossos problemas, as nossas dificuldades, aquilo que nós não conseguimos resolver sozinho, na mão do Senhor, Ele resolve. Mas nós temos que colocar na mão dele os nossos problemas e descansar e confiar. Porque Deus ele é fiel para dar vitória para nós. Deus ele é fiel. E às vezes as pessoas saem desesperadas, começam a gritar, chorar pelos cantos da casa, ou então vai contar para o vizinho, para o amigo, para a amiga, mas esquece de contar para aquele que pode resolver o teu problema, que é Jesus Cristo. Esse sim tem poder para resolver. Esse sim não decepciona a gente. Ele nunca me decepcionou. E muitas vezes eu estava com um problema difícil para resolver. Eu falava, Senhor, resolve para mim. Resolve para mim, Jesus. Põe a tua mão. Ah, Deus, essa luta está tão grande, coloca um basta. Ah, Senhor, me dá vitória. Estou com uma dívida para pagar. Paga para mim. Aí o Senhor vai lá e providencia o dinheiro e eu pago a conta. Ele abre uma porta ali, eu trabalho e pago. E por quê? Isso é confiança em Deus. Deus, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Deus, ele supre as nossas necessidades. Deus, ele é fiel. Qual é a luta que está te afligindo agora nessa noite? Qual é o problema que está fazendo você chorar pelos cantos da casa? Qual é o problema que está tirando o teu sono? Apresenta ele para Deus agora neste momento. Deus é refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. Está lá em Salmo 46. Deus é socorro presente. Quer dizer, você clamou, ele já te responde. Nenhuma das vezes que eu dobrei o meu joelho e clamei ao Senhor e pedi a proteção para mim e para os meus filhos, muitas vezes meus filhos saem para trabalhar e eu fico de Deus, cuida, guarda, dá livramento. E o Senhor dá livramento. Eu fico sabendo, mãe, aconteceu isso, Deus me deu livramento de morte. Era para ter acontecido isso, mas não aconteceu porque a mão do Senhor estava ali. Deus ouviu minha oração. Talvez você está preocupada com alguém da tua família, com um ente querido seu. Ora, pede para o Senhor guardar, para o Senhor proteger, para o Senhor livrar. Porque o único que pode guardar a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos, o teu esposo, é Deus. É o único. A palavra do Senhor fala lá em Salmos 91, 11, porque ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, vai te guardar em todos os teus caminhos, ou no caminho dos seus filhos, do teu esposo, da sua família. Então ele dá ordem aos seus anjos. Ele dá ordem. Coloca teus filhos na mão de Deus, o teu problema na mão de Deus. Senhor, abençoa, guarda minha casa, minha família. Outra coisa que atrapalha muito hoje em dia, é a inveja, o ciúme, a perseguição. Você começa a sobressair no teu trabalho, você começa a prosperar. As pessoas não querem ver você bem, aí já começa a crescer o olho, aí já começa a pelejar contra, já quer puxar o tapete. Mas a palavra do Senhor fala que praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dá ordem a teu respeito te guardar em todos os teus caminhos. Então, mal nenhum vai chegar na tua casa, mal nenhum vai chegar na tua família. Porque o Senhor dá ordem a seus anjos. Clama ele neste momento e pede a proteção de Deus, a graça de Deus, o livramento. O Senhor colocou no meu coração essa palavra. Olha aqui o que a palavra do Senhor fala, no 27, 5. Olha o que o salmista Davi está falando. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Porque no dia da adversidade, nos dias maus, nem todos os dias, é ser mar de roça. Mas tem um dia que nós vamos ter os dias maus. Mas aquele Davi está falando, ele me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá e por-se-me-á sobre uma rocha. Aqui está falando que ele esconde e colocar o pé dele sobre uma rocha. Como esconde? Lá em Salmo 91 primeiro fala, a palavra do Senhor fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Direi do Senhor é meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei. Então no oculto do meu tabernáculo me esconderá. Deus esconde nós dos nossos inimigos. Deus não deixe que os nossos inimigos nos alcancem e nos vejam para que venham nos destruir. Deus nos torna oculto aos olhos do nosso inimigo. É aqui que a palavra do Senhor está falando. No oculto do seu tabernáculo nos esconderá. Então Deus nos esconde, nos guarda, nos protege. E Deus ele nos livra de todo mal. Deus nos livra das armadilhas, das emboscadas. Às vezes tem coisas e problemas que a gente nem vê. Deus está livrando. Às vezes Deus já te deu tanto livramento para você hoje, de infarto, problema de saúde ou de acidente. Deus está 24 horas protegendo você, tua família, tua casa. E muitas vezes nós não vê. Nós não agradecemos a Deus porque a gente nem imagina o que está acontecendo. Mas o Senhor está enviando os seus anjos para guardar, para livrar, para proteger. E para que você possa acrescentar a sua fé hoje, nessa noite. Clama ao Senhor, jamais duvide do poder de Deus ou do trabalhar dele. Não duvide. Pede para o Senhor acrescentar a tua fé nesta noite para que você possa prosperar mais na sua vida, tanto financeira como espiritual, na área sentimental, para que Deus possa te abençoar. Peça para o Senhor acrescentar a tua fé, para que você possa alcançar o impossível e ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque o medo, ele faz nós perder a fé. E quando a gente não tem fé, nossos pensamentos vacilam, nós começamos a oscilar, a vacilar os nossos pensamentos. Mas quando nós colocamos a nossa fé em ação e crer que vai dar tudo certo, uma coisa que eu tenho a dizer: nunca fale e declare palavra negativa. A palavra negativa, ela traz coisas ruins para a nossa vida. Mas quando nós declaramos palavras positivas de bênção, de vitória, vai acontecer, vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Você está atraindo a bênção para a tua casa, para você e para a sua família. Mas quando você começa a falar palavras contrárias e negativas, há um poder muito grande no mundo espiritual. Você começa a trazer o mal, a atrair o mal para você. Você começa a falar que não vai dar certo, que vai dar tudo errado, e o medo, você coloca o medo junto, e aí vira aquele balaio de gato, a tua cabeça vira uma bola de neve. Mas sim, declara a palavra de bênção. Usa a tua fé neste momento agora e declare que já deu tudo certo. Vai dar tudo certo. Tem um louvor que fala assim: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Então coloca a tua fé em ação, que vai dar tudo certo em nome de Jesus. E eu repreendo esse bloqueio agora na tua vida sentimental, em nome de Jesus Cristo. Eu já começo a repreender toda a obra do mal agora, todo embaraço, todo empecilho no teu caminho que cai por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Que as bênçãos do céu venham transbordar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que toda força contrária e negativa, em nome de Jesus, eu repreendo. Sai agora do teu caminho, sai da tua vida, seja abençoada em nome de Jesus. Que as portas que estão fechadas e trancadas, em nome de Jesus, que seja aberta para a honra e glória do nome do Senhor. Seja uma pessoa positiva. Deus está mandando falar para você, Flaviane, seja positiva. Declare palavra de bênção na tua casa. Meu filho é uma bênção, meu esposo é uma bênção, minha mãe é minha bênção, minha família é uma bênção. Que as coisas vão acontecer e vai dar tudo certo. Amém? Conforme nós declaramos a bênção acontece. Seja abençoada em nome de Jesus Cristo. Que a alegria do Senhor possa ser a tua força. Em meio à luta, dificuldade, o Senhor está com você e você não vai vacilar os teus passos. Jesus, Ele te ama. Deus, Ele nos ama. Mas o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus, Ele nos ama. E nos livra de todo mal, de todo empecilho que se levanta para impedir a nossa bênção chegar até nós. O diabo, ele coloca empecilho, ele coloca barreira, embaraço,
para impedir a nossa bênção, a prosperidade de chegar na tua casa. Mas desde já eu começo a repreender toda obra contrária, toda amarração, toda praga, toda maldição, toda peleja contrária que cai por terra agora. Em nome de Jesus Cristo, que a tua bênção venha chegar e que a paz venha entrar no seu lar e na sua família, em sua vida, em nome de Jesus. Seja abençoada em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, cobre essa família com teu sangue, cobre esse lar com teu sangue e que a graça do Senhor possa ser manifestada. Que a presença do Senhor possa ser manifestada em sua família agora. Em nome de Jesus Cristo. Que o poder do Espírito Santo de Deus possa alegrar os corações agora nesta noite. Que o Senhor é alegria. A palavra do Senhor fala que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, quem alegra o nosso coração e a nossa alma, quando nós estamos alegres, nós temos força para reagir, para lutar. E que essa alegria do Senhor venha ser a tua força agora. É a palavra do Senhor que diz. Que o Senhor venha adentrar no teu coração com alegria, com paz, com refrigério. Em nome de Jesus Cristo, e que Ele venha te dar força para você guerrear, para você lutar, para você sobressair em todas as guerras, em todas as batalhas, em todas as dificuldades, em nome de Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor fala que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Porque Ele nos amou. Ele nos amou. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Assim como Davi não temia a adversidade, e ele cria que Deus escondia ele no oculto do seu tabernáculo e colocava os pés dele sobre uma rocha. O que é colocar o pé dele sobre uma rocha? Rocha o que é? Pé, firmeza, sustentação. Então Deus, Ele nos sustenta. Deus não deixa nós vacilar. Deus não deixa nós escorregar, derrapar. Porque Ele nos coloca sobre uma rocha. Rocha é lugar de sustentação, de firmeza. Agora pisa na areia para você como você afunda. Você declina. Você não tem sustentação na areia, num monte de areia. Mas pisa numa pedra, na rocha, para ver como você fica firme. Então a palavra do Senhor está falando que Ele coloca os nossos pés sobre uma rocha. No meio da adversidade, no meio do problema, no meio da peleja, no meio da guerra, Deus, Ele coloca o nosso pé sobre uma rocha. Ele repreende o vento, Ele repreende a tempestade. E o que Jesus falou quando Ele estava ali no meio do mar, no barquinho deles, juntamente com seus discípulos? Jesus, a palavra do Senhor fala que Ele entrou dentro do barco e Jesus deitou na polpa ali do barco e foi dormir. De repente vem um vendaval, uma tempestade. O que acontece? Os discípulos ficaram desesperados, com medo. Jesus estava no barco com eles e eles estavam com medo. Por quê? Porque não tinha fé, porque não cria. Eles tiveram o privilégio de ter Jesus junto com eles no barco. Aí o que acontece? Eles acordam, acorda, mestre, acorda que nós vamos perecer. Eles não confiavam que se Jesus estava ali junto com eles, nada de mal ia acontecer com eles. Então não duvida, se Jesus está com você aí no barco, está na sua casa, se você convidou Ele para fazer parte da tua família, parte dos teus negócios, parte das tuas finanças, se você convidou Ele para morar com você, para ficar dentro da sua casa, colocou Ele no primeiro plano na tua vida, você não tem que temer, fazer como os discípulos temeram. Eles foram lá e acordaram Jesus: mestre, mestre, não te importa que nós pereçamos? Jesus levanta. Aquieta-te vento, aquieta-te mar. Repreendeu a tempestade, repreendeu o vento. Aí Jesus pega e olha para eles e fala assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? A dúvida traz o medo, a dúvida traz a insegurança, a dúvida faz nós retroceder. Talvez você vai fazer um negócio, talvez está para você receber uma bênção, uma grande vitória. Aí você fica com medo de avançar, medo de tomar uma decisão, medo de fazer aquele negócio que é para você ter feito, e você fica frustrado ali porque você não fez, você deixou no meio do caminho. O medo faz nós parar.
homem de pequena fé, porque duvidaste. Deus, Jesus, ele tem autoridade sobre o vento, sobre a tempestade. Ele tem autoridade, porque Deus tem autoridade para ele. Ele repreendeu o vento e falou para ele, homens de pequena fé, por que duvidaste? Talvez você tenha duvidado do poder de Deus. Talvez a dúvida entre no nosso coração e nós fica ali com medo. A dúvida impede Deus abençoar a gente. A dúvida impede Deus operar. A palavra do Senhor fala que os irmãos de Jesus, eles eram incrédulos. Eles duvidavam que Deus usava dele, do poder que Deus tinha dado para eles. E a palavra do Senhor fala que o lugar que ele menos operou milagres, sinais de prodigios, de cura, foi ali na terra dele. Porque a palavra de Deus fala que o profeta na tua terra não tem honra. Porque eles duvidavam de Jesus. Por causa da dúvida, da incredulidade deles, ele não operou milagres ali. Foi muito pouco. Mas para onde? Quando ele saiu dali da sua terra, foi para a cidade circunvizinha, aquela multidão acompanhava Jesus. E Jesus jamais, ele negou um pedido de alguém de socorro. Jamais. A palavra do Senhor fala que Jesus, ele passava fome. Ele não tinha tempo nem para comer. Por quê? O amor que estava no coração dele. Ele queria ver as pessoas bem. Queria ver as pessoas curadas, libertas. Não queria ver ninguém sofrendo, passando fome, sentindo dor. E porque ele amava. E ele se preocupava em fazer a vontade do Pai que me enviou. Ele sempre falava. Ele estava fazendo a vontade do Pai que me enviou. Quem que é o Pai? Deus. Ele estava sempre preocupado em fazer a vontade do Pai. E quando nós preocupamos em fazer a vontade de Deus, as coisas encaminham para nós, dá tudo certo. Tudo que ele fazia, Jesus, ele procurava agradar a Deus, que era o Pai. E se você quer ser irmã de Jesus, é só seguir ele, fazer a vontade dele, agradar ele. Deus nos dá o privilégio de ser chamados filhos de Deus, quando nós obedecemos, nós honramos ele. Nós agradamos ele, nós damos o nosso melhor para ele. Eu lhes dou o direito de ser chamados filhos, aqueles que me honram, que me obedecem. E Jesus fala em certa passagem que meu pai, minha mãe, meu irmão, meus irmãos, todo aquele que ama, que faz a vontade de Deus, que obedece. Então, se nós obedecemos a Deus e fazemos a vontade dele, nós somos irmãos de Jesus. Amém? Se você honrar e obedecer e guardar os mandamentos, você é irmã de Jesus. Deus nos deixou bem claro na sua palavra. Que Jesus possa te abençoar muito, Flaviane Alves. Eu vou estar aqui fazendo oração. Eu creio que Deus já te visitou no meio da oração que eu fiz e no meio da palavra. O Espírito Santo me levou a orar e eu vou estar aqui fazendo a oração, que eu já vou estar encerrando essa live.